campo magnético. É isso que vamos aprender hoje. A Terra possui um núcleo de ferro. Esse núcleo de ferro está constantemente em um processo de transformação. Esse processo gera o que a gente chama de norte magnético e sul magnético na Terra, responsáveis pelo campo magnético da Terra. E o que a gente pode aprender com isso? Vamos a uma situação problema. Um explorador deseja se aventurar mais na sua vida. E o que ele faz? Vai em uma mata fechada explorar. Por quê? Eu não sei, mas isso não importa. Mas ele se depara com o seguinte problema. Ele não consegue ver muito além das árvores. E o tempo está nublado. E por um azar da inexperiência, ele não trouxe uma bússola. Mas ele se lembrou das aulas de física. Como ele tinha um ímã na mochila, ele sabia o que fazer. Construir uma bússola tradicional. Uma bússola tradicional e caseira. Essa bússola, ela é feita através da imantação de um pequeno filete de ferro com o ímã. Esse filete, em cima de uma superfície de água, por exemplo, ele vai orientar para um dos polos magnéticos. Mas qual? Essa é uma questão difícil. Nesse momento não dá para se ter uma noção se esse filete aponta para o norte ou aponta para o sul magnético. Mas de uma coisa ele sabe, ele sempre vai apontar na mesma direção. Então, como ele sabia que em momentos desesperadores, em lugares que não se pode ver muito além do horizonte, pessoas tendem a se desviar do caminho, ou seja, dar curvas em vez de achando que estão andando em linha reta. Mas essa bússola, essa pequena bússola caseira, vai ser o suficiente para ele sair dessa floresta. Agora aonde? Bom, esse é um outro problema que ele tem que resolver. Mas agora vamos para o experimento. Bom, pessoal, vamos aos materiais. O que ele precisa, inicialmente, é de um ímã. E um ímã e um filete de ferro apoiados em uma superfície de água. O suficiente para ela girar e indicar uma direção. Vamos aos materiais. Primeiramente, a gente precisa do ímã, que ele tinha na mochila, e um pequeno filete de ferro que ele continha. Como o filete de ferro ele é um pouco pesado, denso, ele vai afundar na água. Portanto, a gente utiliza alguma coisa que dê suporte a ele para que ele fique na superfície sem que afunde. Então, inicialmente a gente coloca algum tipo de superfície, no caso aqui é um pequeno pedaço de sacola plástica. Em seguida, a gente imanta o filete de ferro. A gente faz isso algumas vezes. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para poder direcionar magneticamente os elétrons do filete de ferro em apenas uma direção. Porque se for fazer esse movimento de ida e volta, isso vai, em vez de orientar, desorientar. Agora que o filete de ferro já foi imantado, a gente posiciona ele acima da superfície. Se você observar bem, ele vai começar a girar, indicando a posição norte ou sul magnética. Agora, você vê que ele aponta para aquela direção. Não sabemos inicialmente se é o sul magnético ou o norte magnético. E como foi dito no problema, não importa. Tendo em vista que isso vai ser o suficiente para orientar o explorador na mapa. Veja que ele está orientado norte ou sul, ou norte ou sul desse lado. Mas se aproximarmos o ímã, perceba que o ímã vai interferir nesse movimento.
fazendo com que o nosso ímã caseiro fique desorientado. Mas se você deixar ele se permitir ficar parado por uns instantes, ele irá apontar novamente para a mesma direção. Então, como você pode ver que esse ímã interfere numa bússola caseira, ele também pode interferir em outros tipos de materiais, como o próprio celular, que possui a função NFC, o pagamento por aproximação, e também pode interferir em cartões que utilizam esse processo. Na China, a bússola foi inventada há mais de 1000 anos. Então, antes disso, as navegações eram utilizadas através da orientação das estrelas. Mas como eles faziam quando não se era possível enxergar o céu? A bússola foi essencial na sua navegação, bem antes. Então, a bússola revolucionou a navegação, dando uma orientação mais exata para os chineses, não só para os chineses, mas como para outros povos. Uma localização do norte e do sul, sem que eles deem voltas e mais voltas sem sair do local. Não só a navegação, mas também a aviação. Os aviões possuem o que chamamos de giroscópio, responsável por sua navegação. Com ele é possível dizer o norte magnético e o sul magnético, e ele nada mais é do que uma bússola. As aeronaves modernas possuem cerca de 3 giroscópios, para caso um der defeito, os outros 2 o orientem adequadamente. Mas houve um caso em Singapura com um F-20, um erro em 2 giroscópios. Mas esses erros não foram tão gritantes a ponto de acionar o piloto ou mesmo a máquina virtual que interpreta esses dados. O que ocorreu na queda dessa aeronave? Por sorte, o piloto não se feriu. Ele conseguiu ejetar e se salvar. Então veja que a bússola não só é importante na navegação marítima, como aérea. Ela possui a sua importância, não só aqui, mas também em outro lugar, como por exemplo o GPS. Com o GPS é possível se orientar graças ao que temos lá em cima, os satélites. Eles nos fornecem a nossa posição em tempo real e a posição de qualquer coisa, dentro do seu espaço de orientação, é claro. Pessoal, como vimos hoje, tanto a aviação como a navegação marítima nos ajudaram muito a entender o funcionamento de uma bússola. Esse fenômeno tem nos ajudado por décadas, com o objetivo de localização. Espero que tenham gostado do vídeo e compartilhem, é claro. Obrigado pela atenção de todos vocês. Como vocês podem ver, não estamos em uma floresta amazônica. Estamos na UFO. Mas isso aqui serve como um experimento lúdico. Então, assim, ó, dá um take nas árvores.